Segundo Samuel, capítulo 23. As últimas palavras de Davi. Estas são as últimas palavras de Davi, declarações de Davi, filho de Jessé, declarações do homem que foi exaltado pelo Altíssimo, do ungido pelo Deus de Jacó, do amado cantor de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio. A sua palavra esteve na minha língua. O Deus de Israel falou. A rocha de Israel me disse: quem governa o povo com justiça, quem o governa com o temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol, em uma manhã sem nuvens. É como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. Pois não é isso que Deus fez com a minha casa? Sim, Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente, Ele fará florescer completa segurança e tudo quanto desejo. Os perversos, porém, serão lançados fora como espinhos, que não se ajuntam com as mãos. Quem quer tocá-los usa uma ferramenta ou o cabo de madeira da lança. Os espinhos serão totalmente queimados onde estiverem. Os principais guerreiros de Davi. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi: Josebe, Bassebete, Taqumonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Em uma ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens em uma mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho de Dodó, o Aiota, como um dos 3 principais guerreiros, esteve com Davi quando eles desafiaram os filisteus em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas Eleazar manteve a sua posição e feriu os filisteus até que a sua mão, pelo cansaço, ficou dormente e grudada na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu uma grande vitória. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acompanhava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo: quem dera me trouxessem água da cisterna, que fica à porta de Belém. Então, aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna de Belém e a trouxeram a Davi. Ele, porém, se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como a oferta ao Senhor e disse: longe de mim fazer isso, ó Senhor. Seria como beber o sangue dos que arriscam a vida para trazê-la. Assim Davi não quis beber daquela água. Foram estes os feitos dos 3 principais guerreiros. Abisai, irmão de Joabe e filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com a sua lança, matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os 3. Foi mais honrado que o batalhão dos 30 e tornou-se o chefe deles, mas nunca foi incluído entre os 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabezeel, que realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe, e em um dia de neve desceu ao fundo de uma cova e matou um leão. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança.
E Benaia o enfrentou com apenas um cajado, arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Estes foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também foi famoso quanto aos 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca foi incluído entre os 3 principais guerreiros. Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodó, de Belém, Samá e Elicá de Arode, Elés de Pelete, Ira, filho de Iques, de Tecoa, Abiezer de Anatote, Mebunai de Uzate, Zalmon de Aioi, Maaraí de Netofate, Elede, filho de Baaná, e Natofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, de Benjamim, Benaia, de Piratom, Ridai, dos riachos de Gaás, Albi-Albon, de Arbate, Asmavete, de Baurim, Eliabá, de Saalbon, os filhos de Jacém, Jonatas, filho de Samá, de Arar, Aion, filho de Sarar, de Arar, Elifelete, filho de Asbaí, de Maacá, Eliã, filho de Aitofel, de Gilô, Rezraí, de Carmelo, Paraí, de Arabe, Igal, filho de Natã, de Zobá, o filho de Agri, Zeleque, de Amon, Naaraí, de Berote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira e Garebe de Jatir, Urias, o Hitita. Ao todo foram 37. Segundo Samuel, capítulo 24. Davi faz um recenseamento militar. Mais uma vez, o Senhor se irou contra Israel. Por isso, incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um recenseamento de Israel e de Judá. Então, o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berzeba, e contem o povo, para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei: que o Senhor, o teu Deus, multiplique o povo por 100, e que os olhos do rei meu senhor o vejam. Mas por que o rei meu senhor deseja fazer isso? No entanto, a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e sobre as dos comandantes do exército. Então eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel. Atravessando o Jordão, acamparam em Aroer, ao sul da cidade, no vale. Depois foram para Gade e de lá para Jazer, Gileade e Tatim-Hodse. Chegaram a Dan-Jaã e às proximidades de Sidom. Dali seguiram na direção da fortaleza de Tiro e de todas as cidades dos Reveus e dos Cananeus. Por último, foram até Berzeba, no Neguebe de Judá. Percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém ao fim de 9 meses e 20 dias. Joabe apresentou ao rei o relatório do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens capazes de manejar a espada e em Judá 500.000. Depois de contar o povo, Davi sentiu pesar no coração e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado ao profeta Gade, o vidente de Davi: vá dizer a Davi, assim diz o Senhor: dou a você 3 opções, escolha uma delas, e eu a executarei contra você. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou: o que você prefere? 3 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos seus adversários que o perseguirão,
ou 3 dias de praga na sua terra? Pense bem e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. Davi respondeu: é grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, do que cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado. Morreram 70.000 homens do povo, desde Dan até Berzeba. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor se arrependeu de trazer essa catástrofe e disse ao anjo que destruiu o povo: basta, detém a mão. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Davi, ao ver o anjo que estava matando o povo, disse ao Senhor: fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Davi edifica um altar. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi: vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à palavra que Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu que o rei e os seus soldados vinham ao seu encontro, saiu e prostrou-se diante do rei, com o rosto em terra, e disse: por que o meu senhor e rei veio a este seu servo? Davi respondeu: para comprar a sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, a fim de que cesse a praga sobre o povo. Araúna, porém, disse a Davi: o meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, tudo isso dou a ti. Ele acrescentou: que o Senhor, o teu Deus, se agrade de ti, ó rei. O rei, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e deu fim à praga que destruía Israel.